Boa noite, gente. Boa noite. Como sempre, é muito gratificante estar aqui na frente, difícil também, mas quando a gente se propõe a estudar um tema, a gente se envolve tanto que a gente quer passar tudo e mais um pouco e com alegria, porque como tocou a gente quer também que vocês sejam tocados. Então que hoje Jesus possa tocar todos os corações aqui presentes e que possamos, como disse o Galácia, sair daqui mais confortados, mais consolados. O tema de hoje é essa frase, se quiseres podes recomeçar, é uma frase que está dentro de uma mensagem de Emmanuel que chama Recomecemos, né? E por que eu escolhi esse tema? Na verdade, no momento em que eu lia essa mensagem, eu estava passando por alguns problemas, estava saindo de alguns problemas e essa mensagem ela falava tudo o que eu precisava ouvir. E como ela fez muito bem para mim, essa frase fez muito bem para mim. Se quiseres, pode recomeçar, ou seja, está na sua mão. Então eu queria que hoje vocês tivessem também esse consolo que eu tive com essa mensagem. E é comum a gente ver em palestras espíritas, em mensagens, em reflexões, esse tema, recomeçar. Mas sempre trazendo informações, conhecimentos para o recomeçar de um ponto de vista material, dessa existência terrena, né? E é claro que a doutrina espírita, ela tem muito a oferecer em conhecimento, em consolo, para quem está precisando recomeçar. E como diz... Vai aqui. E como diz Joana de Ângeles, sempre há que se começar a viver de novo. Um ser querido que morreu, uma enfermidade cruel, um prejuízo financeiro, são apenas motivos para recomeçar de novo e nunca para se desistir de lutar. Ela ainda completa nessa mensagem, Teu Recomeço, que se não houvesse esses fenômenos negativos na nossa vida, o progresso da humanidade, tanto material quanto espiritual, seria ainda mais demorado, né? Então, a gente tem que encarar esses reveses de uma maneira positiva. É aquela velha frase, a necessidade é a mãe da invenção. É assim que a gente progride do ponto de vista material. Mas hoje eu não quero falar para vocês sobre esse tipo de recomeço. O tipo de recomeço que eu queria falar é um tipo muito mais difícil. Que exige de nós muito mais disciplina, muito mais esforço e muito mais coragem. Que é o recomeço do ponto de vista moral. É o nosso retorno ao santificante caminho do bem e do amor após as nossas quedas morais. E quem aqui não escorregou, não teve deslizes morais ao longo da vida, não percebeu que errou, né, com alguém? Esse tipo de recomeço, que é o tipo de recomeço que fez sentido para mim, era o tipo de recomeço que eu precisava, que eu estava tendo e que essa mensagem de Emmanuel ajudou muito, porque ele disse que se eu quisesse, eu podia recomeçar. Então, assim como surgiu para mim, surge para todos nós na nossa vida aquele momento onde a gente vai refletir sobre os nossos erros, sobre a nossa conduta, que muitas vezes, diante de alguma situação, é equivocada. E se esse momento não surgiu ainda para vocês, vai surgir. Surge na vida de todos nós. E aí, quando a gente percebe que falhou, qual é a primeira coisa que a gente sente?
culpa. Eu não podia ter falado aquilo. Eu não podia ter dito, eu não podia ter feito aquilo. Eu devia ter agido diferente. Aí, a gente começa, claro, a gente quer ser condescendente com a gente mesmo. A gente fica meio envergonhado, meio acabrunhado e começa a querer dar justificativas. Eu fiz tudo que eu podia para aguentar aquela pessoa, mas eu não consegui. Ou então, não adianta, eu não consigo ter esses bons sentimentos que a doutrina espírita me incentiva a ter. Eu sou uma pessoa muito difícil. Eu não consigo lidar com os meus vícios. Eu sou fraco. Eu me esforço, mas eu sou vencida por eles. Para que eu vou prosseguir? Eu não vou mudar, né? Eu sou imperfeito demais. E aí a gente começa a enumerar aqueles nossos desajustes crônicos, que são aquelas falhas que diante de determinadas situações a gente vira e mexe, comete. E começa a pensar assim, nossa, a doutrina espírita, os estudos, o evangelho, os espíritos, eles nos incentivam a trabalhar para o bem, mas eu sou tão errado, eu sou indigno das obras da fé. A gente acredita que todas as portas vão se fechando para a gente, para essa renovação espiritual que tanto nos é incentivada. Só que a gente esquece, porém, que recomeçar é um processo da natureza. Recomeçar está aí todos os dias para a gente ver. As estações do ano que retornam. A água que evapora e retorna com a chuva. A semente. A semente que simboliza o eterno recomeçar. E a lição da semente, gente, é uma alegoria muito explicativa para essa nossa reflexão de hoje. Porque com a semente, com o vegetal, a gente pode ver todo o processo de nascimento, transformação, destruição e retorno nas próximas sementes, né? É um processo longo, difícil e, é claro, muito bonito. Afinal, quem foi que fez esse processo? Deus. Não tinha como não ser bonito. E aí isso faz lembrar da misericórdia de Deus. Porque se Deus foi misericordioso com um simples vegetal, permitindo esse eterno recomeçar através das sementes, mostrando que a morte não existe, por que Ele seria menos misericordioso conosco? Deus é o Pai de amor, é de justiça. Ele não poderia nos condenar pelas nossas faltas sem nos dar a oportunidade de reparação. Uma vez que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Então, dessa forma, olhando esse vegetal, a gente percebe que a reencarnação é a maior prova do amor de Deus para conosco. E, aliás, é a base, uma das bases do conhecimento espírita. Tanto que no monumento que homenageia Allan Kardec, está escrito: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, a bondade e o amor de Deus é tamanho por nós que Ele nos deu de presente a pluralidade das existências. Para que assim como aquela sementinha, nós pudéssemos nos aprimorar pouco a pouco. Então é como se Deus nos semeasse aqui, neste planeta, nesta existência, para que nós possamos germinar, florescer, frutificar e deixarmos as próximas sementes para que na próxima existência possamos recomeçar a nossa caminhada de elevação, né?
E elevação para onde? Rumo a Deus. Pois, assim como aquele vegetal, ele cresce em direção à luz, num movimento que é natural e inevitável, que a ciência chama de fototropismo, nós, espíritos, nós nos elevamos a Deus, também num movimento natural e inevitável, que Joana de Ângeles chama de divino tropismo. Não temos como crescer para outro lugar que não seja em direção a Deus. Então, quando a gente está lá no plano espiritual, lúcido, sem essas distrações da matéria, a gente consegue enxergar mais claramente qual é a finalidade de estarmos encarnados aqui, que é justamente essa, passarmos por todas essas etapas de purificação para continuarmos essa elevação a Deus. E aí então, nós temos a coragem de mergulharmos constantemente na carne com a intenção de vencer todos esses obstáculos, né? Igual a essa plantinha que rompe a casca e, num esforço, ruma em direção à luz. Assim a gente também faz em direção a Deus. O problema é que quando Deus semeia a gente aqui, a gente acaba se distraindo um pouco com as ilusões da matéria, com algumas facilidades. A gente acaba um pouco confuso, perde um pouco aquela lucidez da real finalidade de estarmos encarnados aqui. E também a gente se amedronta um pouco, porque assim como aquele processo de germinação é difícil para aquele vegetal, o nosso processo também é, e a gente sabe disso. Então a gente fica um pouquinho amedrontado. E aí o que a gente quer? Ficar ali, ó, dentro da casca da semente, sem mudar. A gente pausa o nosso divino tropismo, né? Porque evoluir, retrogradar, a gente não vai. A gente não retrograda, mas a gente pode pausar esse divino tropismo, a nossa evolução. Mas sempre é hora de recomeçar esse processo. Não importa se eu me dei conta disso antes de encarnar, se eu me dei conta novamente aqui, não importa com que idade, sempre é hora de recomeçar essa elevação em direção a Deus. Porque, como a gente viu, recomeçar está na lei divina. Esse processo é natural. Então, quando a gente tem os nossos deslizes morais, a gente não pode a gente não pode se amedrontar. A gente tem que recomeçar. E para recomeçar, não tem hora, não tem local, não tem condição, não tem idade. Todo momento é o momento da gente recomeçar. A única coisa que a gente precisa é de vontade. E falando em vontade, assim como todo o processo da natureza, né, tem etapas, tem elementos, o nosso recomeço de elevação espiritual também é composto por elementos. São 4 elementos. E o primeiro deles é a vontade. Nós, em primeiríssimo momento, a gente precisa ter vontade de recomeçar. Querer deixar para trás os nossos equívocos, aqueles deslizes que já estão pesando em nossa consciência. Porque nada nos obriga a permanecer no erro, a permanecer no equívoco, no mal proceder, né? Então a gente precisa recomeçar, construir os nossos ideais com bases mais sólidas, que vão nos ajudar nessa elevação. E isso nos faz lembrar da questão 909 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se poderíamos vencer as nossas más tendências, né, pelos nossos esforços. E os Espíritos respondem que sim. E algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que nos falta. Então, é imprescindível que nos arrependamos, sim, dos nossos deslizes morais. Mas arrependimento
sem vontade de mudar de direção, vira remorso. E remorso só pesa. Remorso não deixa a gente seguir para frente. E claro, essa vontade ela tem que vir associada à coragem. Aliás, Emmanuel fala que não existe maior coragem do que aquela de reconhecer os nossos erros, aceitar com humildade as críticas que advenham desses erros e sofrer resignadamente as consequências dessas mesmas faltas. Essa é a maior coragem que existe, segundo Emmanuel. Então, quando os nossos erros, eles falam mais alto em nossas consciências, a gente deve aceitar quem somos. Fracos, imperfeitos, rebeldes e, por que não, reincidentes no mal. Mas a gente deve olhar para isso com reflexão, olhar pelo espelho da razão e refletirmos. E um conhecimento que a doutrina traz, que é muito importante, que nos ajuda nesse processo, está lá na questão 919, quando Kardec pergunta qual seria o meio mais eficaz que temos para se melhorar nesta vida, né? E resistir à atração do mal. E os espíritos respondem, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E nessa questão, complementando essa resposta, Santo Agostinho, ele nos dá uma dica, né? Fazei o que eu fazia quando eu estava encarnado. Ao final do dia, eu passava em revista as minhas atitudes, né? Se eu não poderia ter feito melhor, ou se eu fiz tudo o que eu deveria ter feito, ou se alguém terminou aquele dia com motivos para reclamar de mim. E aí, analisando, né, o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado, onde eu poderia ter sido melhor, eu fui vendo os pontos certos a me trabalhar, a me reformar. E foi isso que foi me ajudando a conhecer as minhas tendências. Então, seguindo o conselho de Santo Agostinho, a gente deve observar os nossos pontos fracos. Quais são, né? Quais são as situações em que nossas faltas costumam reaparecer? Né? Quais são os nossos gatilhos? E também verificar nessa autoanálise, nessa reflexão, se não existe em mim aquilo que eu desaprovo em alguém. Porque normalmente o que me incomoda no outro é algo que eu estou tentando mudar, ou algo que já está incomodando em mim. E aí isso faz com que eu observe mais fortemente essa atitude no outro. Então, vontade com coragem e associada ao autoconhecimento é só o primeiro passo do nosso recomeço. E a doutrina espírita ajuda muito, porque quanto mais conhecimento a gente tem das leis divinas, dos conhecimentos, né, da moral do Cristo, que o Espiritismo traz de uma maneira tão clara, tão cristalina, mais coragem, mais força nos dá para enfrentarmos as dificuldades que vão advir dessa nossa mudança de rumo, né? Só que a gente não pode parar por aí. A gente tem que continuar nesse processo. Esse é só o primeiro passo. Porque para recomeçar, a gente também tem que se desfazer do peso dos erros do passado. Então, gente, mesmo que eu admita os meus erros e suporte com humildade, né, as críticas por esses equívocos, essas condutas equivocadas, a gente tem que estar ciente de não é porque a gente está tentando mudar que a nossa imagem vai mudar assim de pronto perante as outras pessoas. Lembrando da palestra do João, onde ele falou de Paulo, que logo que Paulo se converteu ao cristianismo, ele ainda foi muito tempo rechaçado pelos cristãos da época, porque eles não acreditavam muito naquela conversão. Então,
A gente não pode se melindrar diante de uma situação dessa. Se eu estou numa conduta equivocada e eu me arrependo, quero mudar, quero melhorar, não é porque eu estou engajado nisso, eu peço desculpas, eu tento refazer, desfazer o mal que eu fiz, não é porque eu comecei nesse processo que a imagem vai mudar. As pessoas ainda vão ficar com o pé atrás. Ah, não acredito muito não, né? Então a gente não pode se melindrar, ficar se lamentando inutilmente, porque com certeza, gente, hoje a gente vê um equívoco nosso e tenta corrigir. Mais pra frente vai surgir outro equívoco que a gente não tinha analisado. Esse é o processo do autoconhecimento. Então, esses não serão os nossos primeiros erros, mas também não serão os últimos. Eu tenho que estar ciente disso, né? O que eu tenho que fazer é abandonar o peso dos meus erros no lugar dele, lá no passado. O que eu já fiz de errado, eu fiz. Não tenho como mudar. O que eu posso mudar é de direção. O que eu posso mudar é de intenção. Mas eu tenho que aceitar a imagem que eu construí para mim de acordo com aqueles erros que eu cometi. E quando a gente começa a pensar dessa forma, se livrando, não vou sentir culpa por isso. Eu vou tentar mudar e não cometer mais esse erro. Quando a gente começa a pensar dessa forma, isso ajuda a nos livrar desse remorso, né? E aí a gente fica mais leve para seguir com mais confiança nesse caminho, que é difícil. E a gente não pode se esquecer que o amor de Deus, ele nunca nos falta. E para qualquer enfermidade, para qualquer ferida, sempre existe um remédio. Para qualquer desequilíbrio nosso, sempre existe um reajuste. E aí, que tal então, para nos deixar mais confiantes nessa tarefa, de nos lembrarmos de um outro ensinamento de Jesus, quando ele conta do retorno do filho pródigo. O reencontro, segundo Jesus, não se deu em casa às portas fechadas, com humilhações, né? Para aquele rapaz que estava falido e culpado. Na parábola, Jesus assinala que quando estava ao longe, o pai, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ou seja, esse pai não esperou que aquele filho que errou se humilhasse, se penitenciasse, não solicitou justificativas, nem impôs condições para recebê-lo de volta. Né? Ele apenas estendeu-lhe os braços, esperou que o filho levantasse e viesse ao seu encontro. E assim como o filho pródigo, a gente ou passou, ou pode chegar a passar por ocasiões em que o abatimento e a vergonha diante dos nossos equívocos são tão grandes que a gente pode até falar que é impossível a gente iniciar essa renovação ou nos aprimorarmos, né? E quando acontece isso, a gente não pode perder tempo com melindre, com autopiedade. A gente deve fazer como o filho pródigo fez, ir em busca do pai, porque é o pai que tem o socorro, é o pai que tem o remédio, é o pai que vai nos ajudar nesse recomeço, né? E por maior que sejam os nossos erros, Emmanuel nos orienta a pacientemente levantar e recomeçar essa tarefa de aprimoramento. E que a gente tem na mão uma ferramenta muito importante, que é a oração. E ele fala que todo esforço nosso, somado à oração, quer dizer nós com Deus. E nessa equação, onde nós estamos somados a Deus, não tem como o resultado dar errado. Não tem como o resultado ser imperfeito. Então, gente, a gente não pode desanimar. É um processo difícil? É, mas a gente não pode desanimar.
É verdade que ainda perante Jesus nós não somos o que nos cabe ser? Sim. Que nós não somos aquilo que nós gostaríamos de ser, que nós desejaríamos ser? Também não. E ainda mais, nós não conseguimos nem ser aquilo que outras pessoas esperam que nós sejamos. Mas, graças a Deus, nós já não somos mais o que éramos antes e nunca perderemos o privilégio de trabalhar a nossa melhoria, o nosso aprimoramento espiritual. Ninguém existe nesse mundo porque estamos num mundo de expiações e provas. Todos nós somos espíritos imperfeitos. Então não existe ninguém nesse mundo que seja invulnerável ao erro, porque estamos mais ou menos na mesma faixa evolutiva, uns mais, outros mais para trás, mas na média todos nós estamos na mesma faixa evolutiva. Todos nós temos necessidades morais, enfermidades morais, né? Então, a gente não pode desanimar, porque mesmo a gente querendo mudar, mesmo eu querendo dar um novo rumo à minha existência, eu ainda vou errar. Mesmo querendo acertar, eu vou errar. Eu vou acertar uma vez, dali um pouquinho, eu vou errar 5 em seguida. Aí eu levanto de novo, acerto mais uma vez, erro mais 3. Faz parte da nossa natureza. A natureza não dá saltos. A gente não vai ter prodígios de transformação, mesmo com o nosso desejo. E eu tenho que estar ciente disso. O que a gente não pode é, ao cometer um deslize, ao fazer aquilo que eu já estou me propondo a não fazer, eu não posso desistir. Né? Todos nós, encarnados e desencarnados, estamos ainda sujeitos à ilusão. Então a gente ainda vai errar muito em questões de posse material, em questões de problemas de relacionamento, né? Em questões de orgulho, de vícios, de egoísmo. É aquilo que Paulo disse na sua epístola aos Romanos. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero ainda faço. E aí, quando isso acontece, vai bater a tristeza, bate aquela culpa, aquela tristeza, falando, mas eu errei de novo, eu estou tentando mudar nesse ponto e eu fui lá e fiz de novo, né? Só que a gente não pode deixar essa tristeza nos dominar. Ela tem que durar só o tempo necessário para aquele autoexame. Por que eu errei de novo se eu estou querendo mudar? O que em mim não está resistindo a essa situação? Feito essa autoanálise, fazendo as tentativas de mudança de estratégia, acabou. Bola para frente. A gente não pode se esquecer que aqui a nossa vida terrena se assemelha ao aprendizado numa escola. E os professores aqui sabem que numa escola não é lugar nem de desespero e nem de inércia. Se eu estudei bastante, mas não tenho confiança, chegou na prova, bateu o desespero, qual é a nota? 0, porque vai me dar branco. Agora, se eu nem sequer estudei, chegou no dia da prova, a nota vai ser a mesma, 0. Então, assim como na escola, na nossa vida, o que a gente precisa? Estudo, esforço, mas confiança. Confiança em Deus, confiança em nós, né? A gente tem que entender que nós estamos nessa posição ainda de almas endividadas, todos nós. E ainda temos aquela obrigação de sofrer para resgatar as faltas do passado. É a lei de causa e efeito, a gente não pode fugir dela. Mas a gente é filho de Deus e dispõe de infinitos recursos para a nossa melhoria. A gente não pode duvidar. É essa confiança que a gente precisa. E Jesus disse
para que a gente não turbe o nosso coração, não se perturbe, não fique com medo, porque Ele vai estar conosco todos os dias. E Ele nos mandou, além do besourinho, Ele nos mandou o Consolador prometido para que Ele pudesse estar junto conosco, né? E a doutrina espírita é muito importante porque ela nos esclarece que a doença que hoje me assola é o processo com que eu recupero a saúde do meu espírito, que as dificuldades de relacionamento, as dificuldades materiais são necessárias para que eu resgate contas herdadas do passado. E ela também explica para a gente que é agindo com fraternidade que eu vou quitar esses débitos. Então, é a promessa que Jesus fez para a gente, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E Ele nos mandou o Consolador prometido. Então, se a gente está decidido a cumprir esses compromissos que nós assumimos com Jesus lá no plano espiritual e assumimos conosco também, a gente tem que ter uma coisa certa na nossa cabeça. Durante esse nosso divino tropismo, essa nossa elevação a Deus, as dificuldades vão vir. Isso é certeza. Delas a gente não vai poder escapar. As dores também. Mas não foi Jesus que disse que quando a gente quisesse seguir Ele e estar com Ele, que a gente pegasse a nossa cruz e o seguisse? É com essas dificuldades que a gente vai estar angariando, coletando as marcas da cruz, que Ele nos recomendou a carregar. E assim estar com Ele. Então, sem aflições, sem desânimo, sem desespero, porque a gente sabe que esse é um processo difícil, o que a gente tem que fazer é agir. Emmanuel fala que a gente tem que iniciar a tarefa das boas ações, claro, de acordo com as nossas possibilidades, doando de nós mesmos a quantos a gente puder doar. Trabalhando, ajudando sempre. Mas, como a gente está querendo mudar de direção, vigilantes para que a gente não cometa os mesmos erros que a gente está se propondo a extirpar de nós mesmos, né? Só que, como a gente viu antes, mesmo eu querendo mudar, eu ainda vou errar. É um processo e é natural que isso aconteça. Mas Emmanuel nos recomenda que mesmo errando, a gente não pode parar de auxiliar. Porque é com essa atitude de auxílio ao próximo que eu vou ter forças para continuar esse processo. Então, ele fala assim, ó, que mesmo que seja por despeito, que é um sentimento que eu estou tentando erradicar de mim, eu devo auxiliar, porque assim eu vou acabar conquistando a cooperação dos meus próprios adversários, que vão começar a olhar pela mudança, que para mim ainda é só exterior, e vão começar a pensar, olha, ela está tentando mudar, ou ela está mudando de direção. E aí esses adversários não vão começar a se tornar amigos e não adversários. Ele diz que mesmo que seja por inveja, a gente deve auxiliar. Porque desse modo a gente vai acabar assimilando água mole em pedra dura, né? Aquelas qualidades nobres daqueles que eu invejo a evolução, né? Ou seja, eu vou modificando aos poucos, mesmo que eu ainda não sinta aquilo. Ele diz que mesmo que seja por indiferença, a gente deve continuar auxiliando a todos que cruzam conosco na vida. Porque se a gente continuar auxiliando, procurando sempre ser útil, a gente não vai ter tempo de ir atrás das ilusões
e acabar cometendo mais equívocos. Ou seja, quanto mais tempo eu utilizo me ocupando com tarefas do bem, menos tempo eu vou ter para errar. Então, dessa forma, me auxilia nesse processo também. Ele diz também que mesmo que seja por ostentação, a gente deve auxiliar a todos aqueles que passam pela necessidade e pela dor. Porque é somente vendo a dor do outro de pertinho que a gente vai amolecer o coração e mudar aqueles sentimentos que eu quero mudar. E começar a sentir as boas coisas que eu quero sentir. Começar a mudar interiormente. Então, se a gente está errando ainda, que pelo menos a gente erre ajudando alguém. Porque é loucura nós exigirmos de nós mesmos uma transformação do dia para a noite, né? E claro, é loucura alguém exigir isso da gente. Deus não exige isso da gente. A gente viu na parábola do filho pródigo. Mas se eu não começar a agir agora, essa transformação nunca vai começar, nunca vai se dar, certo? Então, Emmanuel fala que se a gente quer se transformar aqui, ainda nessa existência, começar esse processo de transformação, tem uma tática que a gente pode adotar que é infalível. Ele fala que se a gente adotar a prática de permanecer um tantinho mais com Jesus a cada dia, esse nosso processo de transformação vai ser mais rápido do que a gente pensa. Diante dos nossos problemas, se a gente tiver com os nossos sentimentos ligados um tantinho mais com Jesus, né, a gente vai começar a aprender a cada vez mais ceder de nós sem nos entregar à perturbação e à discórdia. Se a gente recebe um desacato, por exemplo, se eu tiver nas minhas ações, né, nas minhas respostas e nas minhas atitudes um tantinho mais com Jesus, ao invés de reagir com ira, eu vou então começar a agir com mais compreensão e tolerância. Em casa, no trabalho, na nossa vida social, na rua. Se a gente experimentar, sentir, falar, agir um tantinho mais com Jesus a cada dia, Emmanuel garante que a gente vai começar a ver resultados imediatos. E a gente vai percebendo que Deus, que Jesus não espera da gente nenhum espetáculo de grandeza. O que ele espera da gente é que a gente ande um tantinho mais com Ele a cada dia. Que a gente se aplique ao bem que Ele veio nos ensinar. Então a gente não pode sentir medo diante desse programa de reajuste, porque essa é a nossa vida, essa é a finalidade da vida encarnada, é nos reajustarmos, é um programa de reajuste, é uma etapa do nosso programa de reajuste. Então, se eu adotar essa prática, que é segura, de permanecer a cada dia que passa um tantinho menos com os meus pontos de vista pessoal e um tantinho mais com Jesus, com certeza eu vou dar saltos de qualidade na minha transformação. Conforme, então, nos recomendou João Batista, se a gente quer que Jesus venha santificar as nossas atividades diárias, a gente tem que endireitar os caminhos da nossa vida, né? A gente tem que regenerar os nossos impulsos, os nossos sentimentos. E assim a gente vai se desfazendo pouco a pouco das sombras que ainda me rodeiam. E aí, a cada vez mais, eu vou conseguir sentir Jesus do meu lado, me amparando, me apoiando. E como os Espíritos nos ensinam, nós podemos, pela prece, essa ferramenta poderosa, obter essa força,
né, para que esses nossos novos propósitos de regeneração deem certo. Mas lembrando que a prece, por mais sentida que seja, não vai afastar dos meus caminhos aquilo que eu conquistei com as minhas ações, com as minhas atitudes, com os meus pensamentos, né? Eu preciso, a cada momento, a cada tombo, retomar o campo de ação, recomeçar, ressarcir a quem eu tenho que ressarcir, progredir nos meus sentimentos, aprimorar os meus pensamentos. Porque, como Jesus disse, ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o tecido novo é forte e resistente, o tecido velho já não é mais. E qualquer tensão que essa peça sofra vai rasgar de novo e vai esgarçar ainda mais. Então, desse modo, a gente tem que se desfazer do que não presta dentro da gente, se desvencilhar do que é inútil. Atos inúteis, pensamentos inúteis, sentimentos inúteis que não condizem mais com essa nova direção que eu quero tomar, né? Esquecer esses equívocos e recomeçar a cada dia. E quando a gente achar que não dá, quando a gente errar pela enésima vez e querer sair da nossa boca, ó, desisto. Esse negócio de reforma íntima não é comigo, eu não consigo mudar. Deixa esse negócio de reforma íntima para esse povo iluminado. Marcela Guiar, João Carlos, João não. Né? A gente tem que lembrar dela, que é o maior exemplo, o mais bonito exemplo de recomeço que a gente tem no Evangelho. Maria Madalena. Dentre as personagens que vivenciaram a Boa Nova, caminharam com Jesus, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir Jesus quanto ela. A inesquecível Maria da cidade de Magdala, ou seja, Maria Magdalena. E nem mesmo Paulo de Tarso mais tarde faria, né? Porque a consciência de Paulo, ela já estava com a lei, ele já era apaixonado pela lei. Ela, ao contrário, ela era apaixonada pelos vícios. Então, é como se Paulo estivesse no caminho certo, mas na direção contrária. Ela, porém, estava totalmente fora do rumo. Então, ela teve muito mais que se endireitar os caminhos. Ela conheceu o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem abandonados, ou seja, as ilusões da matéria. Ela se entregou naquela época sem resistência a entidades perversas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, né? E permaneceu muito tempo entregue às sensações da matéria que fazem com que a gente pause esse nosso divino tropismo, que paralisam a nossa evolução. Mas bastou um encontro com Jesus para que ela abandonasse tudo e fosse seguir-lhe os passos até o fim. Então, se a gente quiser acolher verdadeiramente Jesus e seguir esse caminho de progresso espiritual, a gente tem que ter vontade e coragem para vencer os nossos hábitos antigos, que nós dominamos, que ainda estão enraizados em nós, mas que já nos incomodam intimamente. Se a gente está em busca de renovar a nossa maneira de se relacionar com Deus, a nossa maneira de se relacionar conosco, de se relacionar com os nossos parentes, com os nossos companheiros, se a gente quer encontrar mais leveza e mais confiança nessa vida e mais alegria também, é preciso que a gente acabe com aquelas estruturas velhas que já não condizem mais com essa nova direção. A proposta é, assim como Madalena, vivenciar a Boa Nova, mudando a forma de pensar e de agir.
atuar nesse sentido com determinação, com confiança, mas também com respeito e carinho por nós, com alto amor, porque nós somos falíveis, não existe mágica, a natureza não dá saltos, porque mudar é um processo, a gente começa, cai, a gente recomeça, cai de novo. A gente levanta e insiste, claro, com Deus e Jesus na retaguarda. Só que esse processo não tem lugar, nesse processo não tem lugar para desculpismos e nem falta de confiança. Sem confiança em Deus, a gente não consegue. Jesus, ele não veio para remendar nada. Ele veio nos mostrar um caminho novo, um ideal novo. E Ele é o guia, Ele é o modelo, mas também Ele é o arrimo que nos levanta. É Ele que nos levanta quando a gente cai. Então, que a gente possa ter vontade de renovar os nossos ideais, ampliar o nosso desejo de se despir do homem velho, ainda orgulhoso, egoísta, preguiçoso, e deixar transparecer a nossa verdadeira essência, a essência divina, em que veremos o homem novo, mais humilde, mais caridoso, mais confiante. Então, vamos lembrar de Santo Agostinho. Vamos orar todos os dias antes de dormir, fazendo aquela autoanálise que ele nos ensinou. E quando acordarmos, vamos pedir firmeza moral para assumirmos aqueles compromissos que assumimos, né? Mas essa viagem, gente, só a gente vai fazer. Jesus, os Espíritos, eles podem nos levantar, nos ajudar a levantar toda vez que a gente cair nessa empreitada. Mas só nós mesmos podemos caminhar nesse processo. Então que a gente seja grato por hoje estarmos aqui reencarnados, recomeçando. Porque hoje a gente tem que ter em mente que hoje é o ápice da nossa evolução. Porque com certeza nós somos hoje melhores do que fomos ontem. E amanhã, com certeza, seremos melhores do que somos hoje. Então, estamos no ápice da nossa evolução. Olha só que interessante. Então, vamos buscar olhar para cada pequena conquista nossa com Jesus, um tantinho a cada dia, e ficar feliz e cientes de que são essas pequenas conquistas que às vezes para as pessoas, ou até mesmo para nós, não quer dizer muita coisa, mas que elas serão essenciais para as grandes realizações da gente como espírito imortal. Porque ainda faremos grandes realizações. Então, estamos todos aqui, juntos, reencarnados, recomeçando, uma nova etapa, uma nova vida, de aprendizado e de ação. Então, que Jesus possa nos abençoar a todos com otimismo, com confiança, com coragem, e que Ele nos ajude a engrandecer a nossa vontade de recomeçar. Era isso, gente, que eu queria deixar para vocês. Esse estudo fez um bem enorme a essa pessoa aqui que está aqui na frente falando. Foi uma mudança de águas na minha vida, né? Essa mensagem do Emmanuel. E eu espero que todos vocês possam sair daqui com o mesmo sentimento de coragem, de força, de vontade de recomeçar.